Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do XP Hotéis Fundos de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Reforçamos que o nosso canal de relação com os investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora, gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Bom dia a todos. Obrigado por participarem do nosso call trimestral de resultados. Como foi falado no início, a gente vai responder todas as perguntas, seja pelo chat, seja ao final da apresentação. Portanto, para aqueles que tiverem dúvidas, por favor, fiquem à vontade para usar o nosso Q&A disponível no Zoom e também para as respostas que possivelmente serão postadas lá. Bom, a gente vai dar início aqui à apresentação com alguns highlights na carta do gestor. Peço, por favor, passar o primeiro slide. A gente traz aqui alguns destaques macroeconômicos e também do fundo, né? O segundo trimestre foi um trimestre relativamente positivo, vis-à-vis o que a gente tem vivido aí nos últimos 18 meses, principalmente, né? E vivenciamos uma revisão do crescimento do PIB para 2021, sempre para cima, que hoje tem apontado para um crescimento de 5,3%, um crescimento bastante saudável, aquém do que a gente gostaria, mas acima do que a gente imaginou no início do ano. Os indicadores de confiança também têm crescido, isso tem trazido certo otimismo para o mercado, tanto para o consumidor final como para o empresariado. Isso, de alguma forma, favorece na veia o nosso setor aqui, o setor de alojamento e hospedagem. Em relação à pandemia, a gente tem percebido o avanço rápido da vacinação, surpreendendo positivamente boa parte dos brasileiros. Em algumas cidades, principalmente São Paulo, onde o fundo tem uma exposição bastante grande, né? Os 3 hotéis que o fundo tem em São Paulo representavam 85%, quase 90% do resultado pré-pandemia. São Paulo está avançando rapidamente, de modo que essa semana a gente já tem visto aí a vacinação de grupos de 21, 22 anos, e na semana que vem, muito provavelmente, boa parte dos adultos acima de 18 anos já terão a primeira dose. Do ponto de vista macro, a gente continua vendo a inflação numa crescente, de modo que o Copom tem trazido aí incrementos substanciais na taxa de juros, hoje no patamar de 5,25% ao ano, e já sinalizou um novo aumento de 1 ponto percentual na próxima reunião. Nesse momento, a atenção está toda para o teto de gastos, principalmente com a questão do Bolsa Família, que deve ser levada à votação aí nos próximos dias, e também com a reforma tributária, que possivelmente vai ter um desdobramento ainda ao longo dessa semana, e as consequências políticas da CPI do Covid. Em relação ao fundo, o heavy part do segundo TRI foi ainda abaixo de R$ 54,10, um valor bastante pouco significativo ainda, mas a gente vai ver ao longo da apresentação que alguns dos nossos hotéis já estão voltando a distribuir aluguéis e, principalmente, os nossos 3 hotéis de São Paulo já estão muito próximos do break-even. Alguns deles já chegaram no break-even e a gente acredita que o Pullman, que é o nosso principal hotel, atingirá o break-even muito em breve. Acho que, em termos de perspectivas, eu queria destacar só alguns pontos aqui. A gente ainda não tem conseguido voltar a distribuir rendimentos, muito por conta da situação dos hotéis, onde, a despeito de alguns deles já estarem acima do break-even, são os nossos hotéis do Sul, que representam uma parcela muito pequena no resultado do fundo. Porém, os nossos 3 hotéis de São Paulo, como eu falei, estão muito próximos de atingir o break-even ou já atingiram, sendo certo que, no último mês, o Pullman, o Ibis São Paulo Barra Funda e o Budget Paraíso alcançaram, respectivamente, 25%, 26% e 29% de taxa de ocupação, que é um patamar ainda bem abaixo do que a gente tinha pré-pandemia, quando a gente se aproximava de 65% a 70%, mas um patamar bastante acima do que a gente viveu nos últimos 14 a 16 meses. Por fim, conforme a gente divulgou no dia 1º/7, o fundo e a Accor renovaram a bandeira Pullman por mais 20 anos. Era uma negociação que a gente tinha em andamento desde o final do ano passado. O contrato venceu no mês de fevereiro desse ano. E, dessa forma, o fundo recebeu a segunda e última parcela do Key Money, totalizando um montante de 4,7 milhões recebidos, e alterou o regime contratual para a modalidade de locação.
o que significa na prática que a partir de hoje, ou melhor, a partir de junho, quando foi assinado, final de junho, quando foi assinado o novo contrato, qualquer novo aporte que o hotel demande por qualquer tipo de prejuízo, a responsabilidade passa a ser da Accor e não mais do fundo. Bom, dando continuidade aqui na apresentação, a gente traz alguns destaques. Pode passar, por favor. Aqui o RevPAR, como eu já mencionei, né, R$ 54,10. No gráfico à direita, a gente vê uma evolução ainda bastante tímida em relação ao primeiro TRI desse ano, né? A gente teve uma evolução de um pouco mais de 15% entre um trimestre e outro, mas um patamar ainda muito aquém do que a gente tinha pré-pandemia, quando a gente se aproximou do montante de R$ 200 de RevPAR. A taxa de ocupação no consolidado do portfólio ainda baixa, mas, como eu falei, dando sinais de otimismo, atingindo quase 22%. A gente chegou a negociar e a ter ocupação do fundo abaixo de 10% durante a pandemia. A diária média aqui teve pouco impacto por conta da pandemia, hoje num patamar de quase R$ 250. A distribuição também muito baixa, efeito de apenas 4 hotéis terem distribuído o resultado. A margem EBITDA também muito baixa, muito ínfima. E, por fim, o total de quartos do fundo, que não se alterou, mantendo o patamar de 1.046 quartos. Pode passar, por favor. Aqui uma rápida linha do tempo, a gente não tem grandes novidades, a não ser o evento em julho de 2021, que eu já mencionei, foi quando a gente renovou a bandeira Puma com a Accor por mais 20 anos, onde o fundo fez jus ao recebimento da segunda e última parcela do Key Money e alteramos o regime contratual para locação. Eu vou passar a palavra para o Lucas Paraviso, que trabalha com a gente no time de gestão, e vai dar continuidade à apresentação. Ao longo da apresentação, eu vou respondendo algumas das perguntas pelo chat ou ao final da apresentação do Lucas. Obrigado. Perfeito. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Dando sequência no slide macro, vou te passar por gentileza. A gente vai começar pelo PIB. Não sei se está aparecendo na tela para vocês. Falando sobre o PIB, a projeção é de 5,3%, como o Carrasco comentou. Essa projeção ela tem sido revisada para cima, o que é positivo. Basicamente, o segundo trimestre ainda sofreu bastante com o processo de segunda onda no Brasil. Então, isso postergou um pouco a produtividade, mas, ao mesmo tempo, com a retomada, a evolução da vacina, os indicadores têm mostrado uma maior capacidade de recuperação, aí, principalmente no segundo semestre. A gente destaca aqui a atenção para a variante Delta, uma variante que está dando preocupação no mundo todo. Felizmente, a gente tem uma vacinação bastante evoluída. Então, a nossa visão é que, embora ainda possa haver problemas, né, e existem problemas com a pandemia, dificilmente vai acontecer uma nova onda tão complicada quanto as duas primeiras, tá? Com isso, a gente tem uma boa visão aí para essa última parte do ano. A gente destaca também o controle fiscal. Aqui é uma preocupação no sentido que o governo ainda tem um certo tumulto na condução desse processo. Ele quer aumentar alguns programas de auxílios de renda, mas não está conseguindo contrapartidas. E aí a gente destaca alguns eventos / fatores que merecem atenção no curto prazo, que é a reforma tributária, que é uma das formas que o governo vai buscar para fazer a compensação, inclusive deve ter aí uma primeira votação hoje. Possível crise hídrica no Brasil, então a gente está vendo sinais de seca e isso pode complicar e também encarecer, por exemplo, a energia. Então, vale o monitoramento desse aspecto, eventuais desdobramentos também políticos da CPI do Covid. O processo ainda está em andamento e isso deve gerar turbulência nos mercados, caso haja aí uma derivada em torno do Poder Executivo. E, por fim, nos Estados Unidos, a gente tem acompanhado pacotes de incentivos e para o setor de infraestrutura especificamente tem um pacote gigantesco lá, trilionário, no sentido de colocar recursos na economia, e isso deve impulsionar o nível de consumo dos Estados Unidos e também o nível de produção. Em relação à meta Selic, a gente, como o Carrasco comentou,
ela foi elevada para 5,25%, então o cupom tem feito aumentos e incrementos nessa meta a cada reunião, tá? Isso é em decorrência da inflação. A gente vem destacando nos últimos relatórios essa maior pressão inflacionária, então, como medida de contenção, foi necessário elevar, e o nosso time macro projeta que a Selic deve fechar aí um cenário base de 7,5% em dezembro. Tá? Em relação ao setor imobiliário em si e também todo o setor de produção, a gente tem uma visão positiva para 2021, para os próximos anos, apesar do aumento da Selic. A gente vê ainda que a Selic normalizada é uma Selic ainda estimuladora no sentido de investimentos, e ainda mais falando de diversificação de carteira e portfólio imobiliário como o nosso. Dando sequência no próximo slide, a gente traz a pesquisa industrial mensal. Esse indicador ele foi muito importante no acompanhamento durante a pandemia, durante a parte mais crítica da pandemia em 2020. A gente viu que rapidamente, a partir do terceiro trimestre de 2020, esse indicador começou a subir rapidamente, foi uma recuperação efetivamente em V. E quando a gente fechou o ano de 2020, esse indicador começou a mostrar certo recuo, basicamente pelo início ali da segunda onda, e agora, nesse momento, a gente entende que, embora ainda não estejamos acima do nível de recuperação do final do ano passado, esse indicador começa a apresentar uma estabilização e direcionando para uma volta do crescimento. A produção é fundamental para a gente poder medir aí como que está a recuperação do setor produtivo. Em relação ao índice de confiança, aqui um indicador antecedente, a gente vê que ele caiu bastante no final de 2020, exatamente nesse movimento, e também o Brasil teve aí um certo processo de tumulto político, mas agora a gente vê que a confiança empresarial voltou a subir, e isso indica que uma confiança elevada possibilita e estimula os empresários a investirem na geração de emprego e na geração de renda. No próximo slide, a gente traz dois indicadores de inflação, o IPCA e o IGPM. A gente tem mantido esses dois indicadores juntos para exatamente explicar um pouco das discrepâncias. A gente vê que a projeção para 2021 ainda é elevada nos dois indicadores. O IGPM, especificamente, não conseguiu ainda recuar, já que, embora o processo de vacinação tenha evoluído bem, a cadeia de produção ainda está muito desequilibrada. Tá? Então, essa pressão de preço ela ainda não cedeu. Então, por isso que a projeção no ano de 2021 ainda é elevada, e a gente tem um aspecto de commodities que compõem a cesta do IGPM, que ainda continua em alta, e ainda mais por alguns problemas de produção mesmo, seja secas ou seja processos de queimadas ao redor do mundo. Então, isso tem puxado um pouco o preço das commodities para cima. Tá? A inflação, em termos de IPCA, ela está projetada em 6,9%, e aqui a gente comenta que essa inflação mais elevada, ela aparenta não ser estrutural, ela tem a ver exatamente com essa dinâmica temporária, e a gente espera aí que com as medidas de contenção do Banco Central e com a recuperação da economia e reequilíbrio das cadeias, essa inflação possa voltar a ser melhor controlada, e a gente vê que a projeção para 2022 e 2023 ela é bem menor e mais em linha com os anos de 2017 e 2019. E para fechar a macro, a gente traz o CAGED, que novamente surpreendeu em termos de geração líquida de vagas. Isso tem sido um aspecto muito forte para o Brasil, muito positivo no sentido da dinâmica de geração de renda. A gente vê esse crescimento da geração de empregos e tem sido algo bastante firme e consolidado. Então, isso tem ajudado também, vai ajudar a economia a se recuperar. Agora a gente entra nos detalhes do fundo. Como o Carrasco antecipou, o fundo não gerou resultado positivo suficiente para a distribuição. Basicamente, no primeiro e no segundo trimestre, a gente recebeu algumas distribuições do portfólio da região sul, entre 3 e 4 hotéis.
mas não o suficiente para superar o nível de despesa do fundo e também não foi suficiente no sentido de gerar um resultado equivalente ao período pré-pandemia. Então, a gente, por enquanto, os 2 primeiros trimestres, a recuperação foi muito baixa, mas a gente viu que o final de junho, em meados de junho, os hotéis, principalmente em São Paulo, começaram a apresentar melhores indicadores. Depois a gente vai entrar no detalhe dos indicadores operacionais, mas com isso, essa é a foto hoje do fundo dos 2 primeiros trimestres, e a gente espera que, superando o break-even, a gente comece a ver os hotéis primeiro recuperando os prejuízos históricos para depois começarem a distribuir para o fundo. Características das classes, a gente sempre mantém esse quadro, mais para poder destacar as principais diferenças entre as classes, mas a gente sempre encoraja a verificar o regulamento, entender os riscos e entender também os detalhes de cada classe de cota. No slide 13, a gente traz o resultado histórico do fundo pela cota ordinária, que seria a cota base do fundo, a cota que padrão, né? E as demais cotas têm aspectos específicos de conversão. E aí, em relação ao histórico, a gente vê uma grande queda do valor patrimonial, basicamente uma queda contábil. Tá? A gente manteve os comentários, uma nota, nota 2 embaixo, justamente para explicar um pouco do que foi esse valuation. As demonstrações financeiras estão na CVM, auditadas pela Ernst Young, e basicamente foi um reflexo da pandemia. Então, nesse valuation, uma foto desse valuation levando em conta premissas conservadoras, levando em conta o estresse no mercado hoteleiro, isso gerou aí uma queda de 35% em relação ao valor de emissão. Aqui, importante destacar que é uma foto, então essa variação contábil, esse valuation contábil, ele não é um valuation realizado, mas ele é importante para poder manter o fundo com o seu book mais próximo do que seria o valor de mercado naquele instante. Tá? A gente espera que com a recuperação hoteleira, isso possa se refletir também em melhoras nessa metrificação. Dando sequência na apresentação, a gente entra em indicadores operacionais. Aqui a gente tem 2 períodos já dentro da pandemia, que seria o segundo trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2021. A gente vê realmente um RevPAR muito baixo, perto do histórico. Esses hotéis rodavam acima de 180, para dar um pouco de comparação. Em bons meses, 250, 280. Então, realmente é um RevPAR ainda muito baixo, mas ele já mostra uma diferença importante em relação ao mesmo período do ano anterior, e a gente vê que o Puma tem puxado em relação aos demais ativos do portfólio. Em relação à taxa de ocupação, também muito baixa, né? A gente precisa lembrar que esses hotéis pré-pandemia rodavam entre 60% a 75% de taxa de ocupação, que é uma taxa de ocupação média na indústria, e hoje eles ainda no ponderado estão abaixo de 30%. Mas o mais importante de considerar neste momento é que não só o fechamento em junho já levou os hotéis próximos a uma taxa de ocupação no break-even, que seria o ponto em que receitas e custos se igualam, mas também julho já tem sido um mês bem mais forte ainda, por exemplo, no Puma, com volta das companhias aéreas, possibilidade de acréscimo de voo. Então, a gente tem visto bons sinais e os hotéis também têm se mostrado, o que é algo muito importante falar, competitivos no Comp 7, que seria ali os hotéis que competem, né? Seriam os competidores dos nossos hotéis. E a gente tem rodado entre primeiro e segundo no Comp 7, então a gente está muito forte em relação aos demais hotéis, e a realidade para o setor, sim, é uma realidade desafiadora, por isso que a gente não consegue ver números superiores ao que a gente está vendo agora, mas a perspectiva é muito positiva. Em relação à receita de cada ativo, para o fundo, a gente vê que 100% foi do portfólio da região sul. Basicamente, a gente tem quartos em 11 hotéis no sul, e pelo fato da estratégia serem estratégias mais econômicas, esses hotéis conseguiram responder um pouco mais rápido, mas ainda estão bem abaixo da performance histórica. Em relação à diária média, a estratégia tem sido, sim,
manter a diária. A gente não tem feito processos de redução material, já que isso poderia prejudicar muito a retomada e a elasticidade mostra que a resposta ela não vai ser na mesma medida. Então, a Accor conta aí com setores de precificação muito experientes, rodando diariamente estudos de diária média, e a gente tem conseguido rodar com boas diárias médias, e o que a gente espera é que, com a volta da ocupação, a gente rapidamente comece a impactar o RevPAR. Em relação à distribuição por quarto, a RAS já tinha antecipado muito baixa, realmente, o resultado exatamente da pouca distribuição, e a gente vai acompanhando esse indicador nos próximos meses. E, por fim, a margem, com isso, fica muito baixa, já que a geração de receita ainda está muito abaixo do necessário. Dando sequência em relação ao mercado, o volume médio tem sido baixo e o volume recorrente é baixo, a gente não tem uma quantidade grande de cotistas nesse fundo, então nada muito específico a destacar em relação a esse último trimestre. Em relação à evolução do valor da cota, a gente observa que o valor de mercado está 15% abaixo do patrimonial em relação à cota ordinária e 23% abaixo do patrimonial em relação à cota sênior. Reflexo exatamente da leitura de maior risco do segmento e da realidade, né? Que foi uma realidade de bastante restrição ainda entre o primeiro e segundo trimestre, e agora a gente espera que realmente com a vacinação a gente possa manter agora uma constância nessa recuperação. Em relação à base de cotistas, o perfil praticamente não mudou, 1.588 investidores, 20% institucional. E em relação a investidores por região, a gente tem praticamente investidores em todas as regiões no Brasil. Por fim, em relação à diversificação, aqui uma foto que não se alterou em relação ao último trimestre, 25% dos quartos administrados pela Atrio, que é uma franqueadora da Accor, então ela de forma independente opera bandeiras também Accor, e ela está concentrada na região sul, e a Accor diretamente aqui nos hotéis de São Paulo. Puma é uma das principais bandeiras, 33% em relação à quantidade de quartos, e Ibis, que seria a bandeira padrão da Accor, com 35%. Em relação a quartos por região, Sudeste 75%, Sul 25%, assim como os quartos por cidade. E aqui à direita a gente tem cada cidade, cada hotel que o fundo tem exposição. Com isso a gente fecha a apresentação, a gente traz algumas fotos aqui somente para dar uma cor do portfólio. A gente fica agora à disposição para perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos pela presença. A gente recebeu algumas perguntas no chat. Eu já respondi cada uma delas, portanto, eu peço, por favor, que vocês deem uma olhadinha. E quaisquer dúvidas, a gente permanece à disposição. Queria reiterar que os canais de RI da XP Asset permanecem abertos pelo e-mail ri@xpasset.com.br ou diretamente também comigo e com o próprio Lucas. Bom, não havendo novas perguntas, a gente agradece a participação de todos e desejamos a todos um ótimo dia. Até o próximo trimestre. Obrigado.